Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje. Daremos continuidade ao Céu e o Inferno, capítulo 3. No nosso livro físico, é a página 78, segundo parágrafo. Daremos continuidade com a nossa irmã Terezinha. Obrigada, Terezinha, por estar nos Boa tarde. apoiando. Boa Tudo tarde para bem? você. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, aqui é boa tarde. É aqui 19 horas e vou aqui. Pronto, Terezinha, se você quiser Então, compartilhar vamos a tua tela. abrir aqui a tela. Tá vendo aí, Zélia? Sim, está visível. Né? Tá bom. Uhum. Então, nós vamos partir do outro parágrafo. Eu só vou pegar esse finalzinho aqui, que nós vimos da outra vez, para a gente só dar uma recordada, né? Porque aqui ele está falando da parte do céu, explicou tudo aquela parte, né, que nós já vimos. Está falando da felicidade dos espíritos, que não depende de nenhum local, né? O espírito feliz, aonde ele estiver, ele é feliz. O espírito infeliz, aonde ele estiver, ele é infeliz, não existem locais. Então, vamos só reler esse último parágrafo. A felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos, senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado dos seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber deste seus anúncios e instruções. Então, a gente vê aí que diferença de explicação, né? Da realidade do mundo espiritual, da vida após a morte, a diferença entre a explicação que o Espiritismo nos proporciona e a explicação que a gente vê em religiões, né, dogmáticas. Então, foi até aí que nós estudamos da última vez, então aqui nós vamos ver agora daqui para frente. Ainda que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os centros em que eles se reúnem preferencialmente, por conta da afinidade que existe entre eles e aqueles que o habitam. Então, eles se reúnem, de preferência, né, em determinados mundos, em determinados planetas, porque existe uma afinidade entre eles e aquela humanidade. Então, é interessante para eles se reunirem lá para, né, exercerem as suas funções. Em torno dos mundos adiantados, existem grande quantidade de espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um desses últimos. Cada planeta tem, então, de alguma forma, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se recicla principalmente pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais variável nos mundos superiores. Isso aqui eu achei bastante interessante, né? Então, olha,
a população é mais estável nos mundos inferiores, quer dizer, os espíritos permanecem mais tempo nos mundos inferiores, por quê? Porque são muito apegados à matéria, têm mais dificuldades de se desapegarem da matéria. Então, eles ficam mais tempo, a sua evolução é mais lenta, né? Nos mundos mais adiantados, a população é mais variável, né? Os espíritos já estão num outro grau, num outro estágio evolutivo, onde eles já têm aquela consciência, né? Aquela consciência firme, que são espíritos imortais e que estão em evolução e que têm que trabalhar a sua evolução. Então, a sua evolução é mais rápida, é mais eles progridem, né, com mais rapidez, então essa população nos mundos superiores, ela é mais variável. Deixa eu tomar uma aguinha que minha voz está Eu meio rouca. também, quando li isso, achei interessante, me chamou muito a atenção. Falei, peraí, como é Achei. que é isso? Falei, É, como é tomar? Fica, é bem mais barato. Como é isso? Aí sim, depois, como nós estamos estudando, conversando, analisando, claro, se os espíritos que já são amadurecidos moralmente, eles não param. não Eles estão param. sempre migrando, auxiliando. Então, É, ó, é por isso que eles ficam, é completamente diferente. Aí, quando nós estávamos falando, referindo a isso, que como ele fala mesmo, está no outro lado? Está no outro, não? Que é é, mais aqui, isso. Que são essa mais população apegados, é mais mais variados. estável, né? Mais estável Isso, no mundo, nos isso, mundos inferiores, né? isso. Os espíritos, quanto mais atrasados, quanto mais imperfeitos, eles não têm essa noção clara, né, da sua realidade espiritual, para que foram criados, né, que estão lá encarnados para trabalharem a sua evolução espiritual. Não tem, a maioria não tem essa noção, né? E vivem muito mais a vida material, né? Quase não se dedicam à sua realidade, à sua natureza espiritual. Então, a sua evolução é mais lenta mesmo, é mais lenta, né? Por isso que é mais estável, né? A Que é população normal se estar mais apegado à é matéria. normal, é uma Uai, fase, como é que eles é uma fase. vão poder ficar de um mundo para o outro se não tem nem condições? Tem Não condições tem espirituais. condições. É sempre o contrário. É do Uhum. superior ao inferior, e não inferior ao É, superior. Como por exemplo, um espírito que está nessa situação vai para um mundo superior dele, vai ficar sendo missionário. Não, irá para o inferior. Aí sim. E mesmo assim, vai estar e não vai ter essa. Como os espíritos superiores, os espíritos que já atingiram a maturidade, de estar onde quer que se encontrem. E é, nem necessita estar encarnado, porque aonde eles quiserem estar, eles estarão. Vão reencarnar como missionários, como mensageiros, né? Por um, por um ou bem motivos. Achei é. muito interessante também Então, falando. né, os espíritos que habitam esses mundos, né, mais evoluídos, espíritos mais evoluídos, eles trabalham a sua evolução, se dedicam à espiritualidade, se dedicam ao seu aprendizado, né? Se dedicam às suas tarefas com muito mais vontade, com muito mais entusiasmo, então a sua evolução é mais rápida, né? Por isso que é mais variável a população nos mundos superiores. É porque já tem a compreensão, Já é mais tem uma fácil, compreensão, já né? sabem Já tem para que foram amadurecimento. criados, já sabem para que foram criados, qual o objetivo da sua existência, né? Uhum. Vamos fazer Mas, o. Hã? tá, pode falar. Não sei falar, Não, eu mas. continuo aqui lendo. Ah, onde você parou mesmo? Não está no outro parágrafo, não, né? Mas destes mundos, né? Vamos continuar daí, né? Você ia Uhum. falar Ah, alguma tá. coisa? Não, depois, quando finalizar, eu mostro o link com a Gênesis. Mas destes mundos, focos de luz e de felicidade, esses mundos mais evoluídos, né?
os espíritos se deslocam em direção aos mundos inferiores, para neles plantar as sementes do progresso, né? Então, eles não ficam ali só curtindo a sua vida de espírito superior, né? Eles vão aos mundos inferiores, levar ali os ensinamentos, estimular a evolução daquela humanidade, né? Como Jesus fez, né? Veio aqui fazer, e muitos outros também vieram, né? Os espíritos dizem que Jesus é o espírito mais evoluído que encarnou aqui. Mas existem outros não tão evoluídos quanto ele, mas que também vieram, encarnaram aqui em culturas diferentes, em civilizações diferentes, em épocas diferentes, trazer ensinamentos para auxiliar a evolução da humanidade, daquela região, daquele povo. Eles fazem esse trabalho, exercem essa missão por devoção mesmo, por dedicação, por amor, né? Levar a consolação e a esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provas da vida, né? Eles vão a esses mundos para levar tudo isso, né? Neles, eles podem trabalhar nesses mundos como espíritos desencarnados, mas também podem encarnar, né? Neles, encarnando-se por vezes, de modo a realizar a sua missão com mais eficácia. Então, encarnando, eles conseguem, né? Eles têm uma presença ali, né? Mais marcante, né? Mais forte para levar os seus ensinamentos. As condições, né, Terezinha? Porque já são espíritos superiores a nós, vai ter um. Lembra que nós conversamos? Eu acho que foi na segunda, quando Jesus estava entre nós. Ele nos olhava e fazia um scanner, escaneava, já sabia qual eram os nossos problemas, o que havíamos Sim, o que necessitávamos, e com seu olhar, sem falar nada, estava ali nos estudando. Por quê? É um espírito superior. Imagine, esses espíritos quando reencarnam, eles fazem um scanner. Claro que não vai ser um espírito puro, nunca se sabe, né, Terezinha? Mas como nós estávamos, o espírito puro que realmente reencarnou, que nós sabemos, foi Jesus. Né? Não sei como vai ser. sim. Uhum. Então, os espíritos que reencarnam, os espíritos superiores, também têm essa de nos olharmos e observarmos o que estamos necessitando. É muito mais fácil para eles. É muito mais fácil para eles estarem sabendo o que das nossas necessidades, do quanto ainda necessitamos ter o acarinhamento, porque no nosso dia a dia também não é fácil. Para eles, claro, vai ser bem mais simples, né? E também, né, Zélia, nós não podemos esquecer que eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Eles sabem o que nós Exatamente. estamos, eles conhecem o que nós estamos passando, né? Porque eles já É. vivenciaram isso. Porque eles também conseguiram a sua evolução através das lutas, enfrentando desafios, aprendendo, errando, Uhum. acertando, como nós estamos fazendo agora. Então, eles nos compreendem perfeitamente, né? É porque às Compreendem vezes e compreendem até as nossas fraquezas, nossos também. erros, eles compreendem, porque passaram por isso também, Porque né? às vezes colocamos Jesus num patamar inacessível. E como nós estamos conversando, ele passou por tudo isso. Passou, Por tudo isso. Tudo. Então, existem espíritos também que estão crísticos, superiores, porque está sempre há essa criação que Jesus está sempre criando, os espíritos estão sempre aprendendo. Né? Quer dizer uhum, que, como nós vamos dizer que nós, espírito superior a Jesus? Claro que sim. Claro. Por que não? Como nós vamos saber? é, Como nós vamos é, afirmar uma coisa? Claro, pode haver. uhum, Como há. Porque se for em alguns espíritos crísticos, não é só Jesus, não é só ele. É todo um conjunto. É uma sim, pleiade de é. espíritos. Porque Então, na lei divina não tem privilégios, né, Zélia? Todos vão alcançar, esses que alcançaram já a superioridade espiritual, a pureza espiritual, e
tantos outros que estão aqui na luta, tal, a lei divina é igual para todos, né? Então, todos devem conquistar o seu progresso, a sua evolução através dos próprios esforços. Não tem privilégio, não tem diferença para ninguém, né? Então, Você poderia, Fala. podemos ver esse link com a Gênesis, para não terminar tão rápido também? Pode. Ele, então, eu vou compartilhar aqui. Então, vai aparecendo agora. Aí. Então, o link no capítulo 11, deixa aqui, porque eu estou aqui na Gênesis, tá? É o PDF, tá, gente? Aqui diz que é o céu e o inferno aqui na tela. Sim, porque eu estou no link, eu estou no PDF da Gênesis. Eu estou no PDF da Gênesis. Então, Aqui, é o link com a página aqui, 78, segundo parágrafo do céu e inferno. tá. Entendeu? Então, o capítulo que nós estamos é o capítulo 11, a Gênese espiritual, item 27. Ele tem dizendo, deixa eu tirar aqui. E até conversamos também sobre essa parte das missões. Observe, os espíritos que alcançaram no mundo a totalidade do progresso que esse mundo permite, vão encarnar noutro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que, deixando de ter utilidade para ele, a encarnação num corpo material passem a viver exclusivamente a vida espiritual, continuando o seu progresso, no outro sentido e por outros meios. Quando alcançam o ponto culminante do progresso, vivem na suprema felicidade, são admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, conhecem o seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos do governo dos mundos, tendo sobre as suas ordens espíritos de diferentes graus evolutivos. Deste modo, seja qual for o grau de hierarquia em que se encontrem, desde o mais baixo até o mais elevado, todos os espíritos encarnados ou desencarnados têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos os espíritos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos, aos menos adiantados, como simples operários, incumpre uma tarefa material, inicialmente mais simples, depois cada vez mais inteligente. No mundo espiritual, existe atividade em toda parte, nenhum lugar existe ociosidade inútil. Justamente. Vê como é interessante? Foi por isso que eu digo, eu aprendi muito, estava referindo a Juliana Hilbert, que ela que tem sempre os links, e que a Gênesis é um livro assim de ponta. Quando eu vi isso aqui, quem deu essa referência foi ela, eu disse, nossa, como a Gênesis está pegando tudo, tem, é, tem também as revistas espírita, que inclusive, como havíamos conversado, né, Terezinha, aqui, este capítulo, o céu, que é o capítulo 3, o céu e o inferno, está na revista Espírita, março de 1865, com o título Onde está o céu? Está todo lá. Muito Tá bom tudo lá. isso, né? Ó. Muito bom. Pronto, Terezinha, era isso que eu queria compartilhar e mostrar ao pessoal o quanto é importante o estudo. Eu vou me descobrindo, sabe, Terezinha? Quando eu encontro isso aqui, aí eu fico tão contente. Aí eu Hum, já quero compartilhar com as pessoas. Nossa, é muito bom. Obrigada, Terezinha. Nossa, Pode compartilhar. bauxite aqui. Então, continuando aqui, né? Nessa vastidão sem fronteiras, né? Tudo isso que Kardec mostrou agora, né?
nessa vastidão sem fronteiras, onde está então o céu? Porque antes, né, os antigos achavam que o céu era uma coisa limitada, né, definida ali, limitada. Não, onde está o céu, né? Ele está por toda parte, né? O céu está em todo lugar, é o espaço universal infinito, né? Está por toda parte. Nenhuma muralha serve-lhe de limite. Não tem limite para o espaço. Os mundos felizes são as últimas estações que levam a ele. As virtudes descerram-lhe o caminho, ao passo que os vícios interditam-lhe o acesso. Então, o, o acesso, né, aos mundos felizes são as virtudes, né? É a conquista das virtudes é que dão acesso a, aos mundos felizes. Eu peguei aqui, falando dos mundos, né? Eu peguei aqui, Zélia, Oi. é, na, no Evangelho, agora deixa eu ver, aqui. Será que aqui não é aqui, não? Parece que não abriu do Evangelho. Eu estou aqui, eu deixo deixa eu ver se eu deixei Deixa eu ver aberto se o é isso. Evangelho, aqui Não, eu tenho o Evangelho. Ah, já entrou, Terezinha? não, não é, não. Eu tenho aqui o Evangelho, qual capítulo? É o capítulo. Espera um pouquinho. É o capítulo 3. Capítulo 3, Capítulo peraí. 3. Item Aham. 3, 4 e 5. É porque o meu não abriu, não. Diferentes estados da alma no período entre vidas? Não, não. Capítulo 3 do Sim, eu Evangelho. sei. Há muitas moradas na casa do meu E pai. é o item Sim, 3. Item 3, 4 e 5. porque é o 39. Porque eu estou aqui na. Não sei por que que não abriu. Então eu vou compartilhar. Diversas categorias de É, mundos aí, habitados. esse aí. Então, ele está Uhum. falando dos diversos mundos, está falando dos mundos inferiores, está falando dos mundos superiores, mundos felizes, né? Então, é bom a gente dar uma recordada aqui, né, Zélia, Sim, das por diversas favor. categorias dos mundos habitados. Você pode levantar um pouquinho o texto? Só Posso um sim. pouquinho? Sim, aqui. Tá bom assim, Aí, Terezinha? aí. Isso. Então, olha, item 3. Do ensinamento dado pelos espíritos, sabemos que os diversos mundos se encontram em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de evolução dos seus habitantes, quanto ao grau de evolução dos seus habitantes. Entre estes, há os que são ainda inferiores aos que habitam na Terra, física e moralmente. Outros estão na mesma categoria que o nosso, e outros são-lhe mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência completamente materializada, as paixões dominam inteiramente, e a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, né, a vida moral, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, o bem e o mal misturam-se, predominando um sobre o outro, conforme o respectivo grau de evolução. Embora não seja possível fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, contudo, considerando o seu estado e o seu destino, e com base nas diferenças mais evidentes, podemos, na generalidade, dividi-los assim. Então, Kardec faz uma divisão, né, dos mundos, é uma forma, né, didática para nós termos uma ideia, né, da existência de mundos em diversos graus evolutivos, né? Então, ele começa pelos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana.
Então, as primeiras encarnações da alma humana acontecem nesses mundos primitivos, né? Mundos bastante ainda atrasados materialmente, vida moral quase não existe, né? A vida é quase que totalmente pelo instinto, é a vida nesses mundos primitivos. Mundos de expiação, expiações e provas, em que o mal predomina. É o mundo onde nós estamos inseridos, onde estamos encarnados. Mundo de Então, aqui o mal predomina. Interessante isso, a gente prestar bastante atenção nisso, por quê? Puxa vida, por que que o mal predomina aqui? Existe o bem, né? Existe o bem. Mas aqui a gente tem a impressão que o mal chama mais atenção do que o bem, não é? O mal parece que fala mais a curiosidade humana do que o bem. É só a gente assistir jornais, né, na TV, ver as notícias, só uma coisa ruim. Mas acontece tanta coisa boa, por que que não aparece? Por que que isso não é divulgado, né? Porque o mal chama mais atenção, dá mais ibope, né? As pessoas gostam de ver as coisas negativas. Então, o mal ainda predomina no nosso mundo devido à imperfeição da humanidade da Terra, né? E E como você depois, disse, Terezinha, como, como, como nós, seres humanos, gostamos de ver catástrofes, isso, coisas ruins, é impressionante. Quando eu observo, impressionante, e você mesmo disse, como dá ibope. né? Dá, Isso, né? observando, veja só que os jornais, nas televisões, o que passam. Tudo que passa de ruim, às vezes, no mundo, está lá. Aí o pessoal fica só olhando. Aí quando vai, se fala de uma pessoa que está fazendo alguma coisa de boa, porque primeiro a caridade que é feita não vai ser dita, não vai ser divulgada para aqueles que daquelas pessoas que estão fazendo. Mas há coisas boas que sim podem ser divulgadas como motivação para a própria Sim. humanidade. Uhum. E são poucos. São poucos que fazem isso como divulgação. Observe que quantas vezes crianças que, como nós estamos vendo, que estão estudando, que estão auxiliando outras crianças, outros adolescentes, e tanta coisa boa que está existindo no mundo, são raras as vezes que são divulgadas isso. Divulgadas, é. E outra, né, Zélia? A pessoa assiste uma notícia ruim na TV, no jornal, depois fica comentando, comenta com um, fica alimentando aquilo na mente e espalhando, né? Divulgando aquilo, conversando sobre aquilo. É uma espécie de satisfação que a pessoa sente em cultivar aquela coisa negativa, aquela ideia negativa. Então, é um mal isso. Estamos Uhum. cultivando o mal, não é? Quando a gente fica Eu, comentando e divulgando e falando. eu converso com meu esposo porque nós estamos aqui na Suíça e existe um canal de televisão brasileiro aqui que, nossa senhora, e ele gosta de ver. Não, eu gosto do português do brasileiro, adoro. Aí, todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa, arrumando a casa e tudo isso, eu só estou vendo coisa ruim. Por É, exemplo, aí eu chego assim, peraí, você só vai ficar vendo coisa ruim, é? Sai desse canal, menino, nem vou divulgar, porque não vale a pena. Sai desse canal. Não, eu só tô dando uma olhadinha assim. Mas peraí, desde que eu tô é, lá, já tem um tempão, umas 2 horas que eu tô aqui limpando as coisas e só tem coisa ruim, só tem coisa é, ruim. E é. você ficar nisso? Não, não quero que isso para minha casa, não. E a gente escuta sem querer, né? Porque eu moro num apartamento, não é muito grande. Pois Então, meu é. marido, meu marido põe às vezes o jornal e eu não quero ouvir, mas estou ouvindo, eu estou lá, né? Então, eu também peço para ele mudar de canal, eu peço, eu Aí não eu, gosto. eu, aí eu peço, assim, não, peraí, você tá aí? Hum, Não, porque a gente tem que ser realista, tem que ver o que está acontecendo. Não, mas nesse, hum. mas não dessa forma. Assim não, desse jeito não. Aí depois do Mundos de Expiações e Provas, né, Kardec coloca
mundos regeneradores, né? O mundo de regeneração, onde as almas ainda têm algo a expiar e adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. É um mundo melhor do que o nosso, mais evoluído do que o nosso, mas ainda não é um mundo de espíritos perfeitos, né? Ainda é um mundo de espíritos que ainda falham, né? Mas que já existe, né? Como Kardec explica em outras passagens, que já existe uma propensão maior para o bem, né? Um desejo maior para o bem. Depois vem os mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal, né? Depois os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde reina exclusivamente o bem, né? Então essa é a explicação, né? A relação que ele dá dos mundos, as categorias dos mundos. E o nosso mundo, né? A Terra pertence ao mundo de expiações e provas, e é por isso que os seres que nela habitam enfrentam tantas dificuldades, não é? Então, Eu gostaria voltando de agora. comentar isso aqui, Terezinha, porque, olha, mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal. Quando são espíritos que já estão, que são superiores a nós, mas não significa que também sejam ainda perfeitos. Não são Muitas perfeitos ainda, não porque são ainda existe o mal, perfeitos. olha lá. Ainda existe o mal, mas o Pois bem é. predomina, né? O Então, bem por que isso? Porque predomina. quando reencarna, eles têm, todos temos as nossas opções de seguir determinado caminho ou caminhos. Então, se, por exemplo, ocorre que um espírito de já certa envergadura, superiores a nós, a humanidade deste planeta, reencarna, pode ocorrer também dele divergir, de tomar um outro caminho. Claro, por que não? Por que eu estou conversando isso contigo? Porque, às vezes, conversando com algumas pessoas, conversando, se não, mas são espíritos superiores, mas superiores a quem? A nós. É, é Superiores relativo, a né? nós. Então, é relativo. Nós somos também superiores Superiores àqueles que estão aos no mundo que lá de estão primitivos. nos mundos primitivos, mas somos inferiores ainda aos que estão acima de nós. É relativo, né? A evolução é assim Relativo. mesmo, né? Uhum. Porque Muito quando assim, bem. alguns espíritos que estão reencarnados, que já vemos, sabemos, também fizeram coisas no início da sua vida que não foram nada agradáveis. Com o passar do tempo, aí sim, seguiu, continuou o seu caminho, quer dizer, seguiu, já estava mais amadurecido e fez. Vimos várias vezes isso. Alguns espíritos se reencarnaram aqui na Terra, como você mesmo mencionou. Inicialmente, se observar a biografia, é complicado, mas depois se dedicou toda a sua vida em benefício do quê? Sim. Do próprio país onde se encontrava. Uhum. E mudou a concepção do próprio mundo em Sim, relação ao bem. isso mesmo. Bom, Vamos lá. então eu tenho que interromper aqui. Eu tenho que interromper, quer dizer, pronto. Aí Então, você já vamos vai. lá. Vou voltar para o Kindle. Então, voltando aqui, né? É, diante desse quadro grandioso, foi aqui, né, que nós paramos, isso. Diante desse quadro grandioso que preenche todos os cantos do universo, dando a todos os objetos da criação um propósito e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a teoria que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que nos mostra essa humanidade começando num dado momento para igualmente acabar um dia junto do planeta que a transporta, não abrangendo dessa forma, senão um minuto na eternidade, né? Então, circunscrever toda a humanidade apenas aqui na Terra, né? Como se somente aqui, né, fosse o mundo onde os espíritos pudessem trabalhar a sua evolução, é uma ideia pequena e mesquinha diante da imensidão,
Então, se nós imaginarmos não, que já sabemos, né, a posição do planeta Terra, né, o planeta Terra pertence a um o sistema solar, né? O sistema solar. O sistema solar, que é o Sol e vários planetas em volta, está dentro de uma galáxia. Essa galáxia tem bilhões de outros sistemas solares, com bilhões de planetas em volta. E no universo existem bilhões e bilhões de galáxias. Então, é uma coisa tão imensa, né? Como que nós podemos imaginar que só exista uma humanidade aqui, nesse pontinho? O nosso sistema solar, ele está, assim, nem numa posição privilegiada, não, na galáxia. Ele está numa beiradinha ali da galáxia, né? Então, existem outros sóis, outras estrelas muito maiores do que o nosso Sol, que é a nossa estrela, né? Então, é uma coisa muito grandiosa para a gente achar que só aqui, por que que haveria toda essa criação inútil para nada, Uhum. sem Uhum. utilidade, né? E como ele fala aqui, né? Todos os objetos da criação têm um propósito, têm uma razão de ser. E por que Nada, nós seríamos os privilegiados? Tem nada existe, lógica. Não nada tem, existe tem sem um lógica. propósito. Nenhuma galáxia, um sistema, nenhum planeta existe sem propósito, né? E nós não temos ainda a capacidade de alcançar esse propósito. Mas não é lógico a gente achar que está tudo aí para nada, sem uma razão de ser, sem um objetivo, né? Também a própria bondade, como nós vimos sobre o Deus, a bondade divina, É, a como a sabedoria, a sabedoria, como iria só é, existir vida no planeta? Não tem lógica. E essa não bondade, esse tem. amor, como não tem? Uhum, Não é. tem. Aí ele continua, né? Como essa teoria é triste, fria, glacial, quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e após a humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Você vai imaginar, né? O universo antes desta humanidade vazio, sem nada, sem utilidade, tudo inútil, né? Sem uma razão de ser. E toda a eternidade depois desta humanidade também, um vazio infinito. Então, é uma teoria triste e fria mesmo, quando ele fala aqui, né? Triste, fria e glacial. Como é desesperadora por conta do quadro que descreve do pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas se encontra condenada a sofrimento sem fim. Então, aqui já é a visão, né, da religião dogmática, que ensina, né, que os bons vão para um lugar maravilhoso e vão ficar eternamente numa contemplação perpétua. E os maus vão para aquele local ruim lá e ficar eternamente em sofrimento, né? As almas felizes dizem, só pensam na sua felicidade. Olha que maravilha, né? Então estão lá na sua, no céu, né, no seu paraíso, usufruindo em eterna contemplação, e não estão nem um pouquinho preocupados com aqueles que estão sofrendo, né? Só pensam na sua felicidade. As infelizes só pensam nas suas dores. Surpreende que o egoísmo reine sobre a terra quando ele é mostrado no céu? Olha que pergunta de Kardec, né? Se a própria religião ensina o egoísmo, não é para admirar que o egoísmo exista sobre a terra, sobre as pessoas, que as pessoas sejam egoístas. A própria religião ensina o egoísmo. Quão mesquinha, nesse caso, é a ideia transmitida da grandeza, do poder e da bondade de Deus. É que eu quero ir também para um outro texto, Zélia, mas eu tenho ele aqui. Certo? É aqui a Gênese
É aqui, ó. É, aqui, nesse item 19, é o capítulo 2 que fala sobre Deus, né? Item 19. Olha que interessante aqui. Aqui ele vai falar dos. Aqui tem uma chave, eu entendo isso aqui como uma chave para a gente entender, né? Ideias, para a gente saber separar ideias falsas de ideias verdadeiras, de pensamentos falsos, pensamentos verdadeiros. Então, ele diz aqui: Deus é então a suprema e soberana inteligência. É o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não pode ser diferente disso, né? Como Kardec fala numa outra obra, que a gente não pode, não temos condições de entender o que seja Deus, mas nós podemos entender o que ele não pode deixar de ser, não pode deixar de ser, né? Que são esses atributos. Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol, olha só, cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Ele está falando aqui, Kardec, né, que os atributos de Deus, né, o conhecimento dos atributos de Deus podem guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele nunca se transviará. E se ele frequentemente tem se desviado, é por não ter seguido a rota que lhe era indicada, né? Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Então, uma chave que Kardec está dando aqui para a gente. O homem tem, para avaliá-las, avaliar as doutrinas filosóficas e religiosas, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode afirmar a si mesmo, com convicção, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente a enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Olha o critério que Kardec está nos dando aqui. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só é verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades, e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle, sem dele receber qualquer prejuízo. Então, olha só, né? Então, o que que nós estamos vendo aqui, não é? Aqui que nós estamos aqui que Kardec nos apresentou. Todo esse quadro que Kardec nos apresentou, que é mostrado pelas religiões dogmáticas, estão contra os atributos de Deus, principalmente a soberana bondade e a soberana justiça. Dois desses atributos, eles estão sendo contrariados, né? Estão sendo desrespeitados, né? Nesse quadro aqui que as religiões dogmáticas ensinam, né? Só aqui, só nesse pedacinho aqui, já está contra dois atributos de Deus, né? Concorda, Zé? É como havíamos falado, não existe lógica. O que havíamos comentado anteriormente, e você trouxe justamente o que estávamos conversando sobre a bondade, sobre tudo isso que você leu aqui de Deus. Não tem lógica, não tem, tem lógica. Coloca novamente, por favor, Terezinha. O texto, É, peraí, indo a Gênesis aqui, por no comecinho aqui. então, foi aqui. Como estávamos comentando. Terezinha, não existe lógica.
Então, aqui está mesmo, está dizendo, o homem tem para avaliá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo, com convicção, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos que tenha não somente a anulá-lo, que tenda não somente a anulá-lo, mas principalmente, simplesmente a enfraquecê-lo. Não pode estar com a verdade. É aquilo que havíamos iniciado, conversado sobre Deus, e aqui está afirmando, trazendo o texto tão bom como você foi e trouxe, afirmando tudo isso que havíamos. Não É existe isso, né? lógica. Uhum, é isso mesmo. Muito bem. Toda aquela parte do Deus que castiga, que oprime. Não, e outra, né, Zélia? A ideia que nós vamos ver depois, no seguinte, no capítulo seguinte, né? Aquele que vai sofrer, né? No chamado aí, Eternamente. eternamente, e não adianta, mesmo que ele se arrependa, não tem mais volta, não tem Já mais pensou volta. que Deus seria esse que pede, que muitas Imagina, são as vezes que o próprio filho se arrependeu, pede uma outra oportunidade e não nossa. lhe é dada? Nós que somos pais falhos, Isso. né? Somos espíritos ainda imperfeitos, mas como pais, né, que a gente ama os filhos, eles podem errar quantas vezes eles erram, tantas vezes a gente perdoa, né? Como que Deus, a soberana bondade, soberana justiça, soberana inteligência, tudo soberano, né? Ele vai fazer isso com seu filho, mesmo que ele se arrependa, vai ficar eternamente num sofrimento atroz, não é? Então, Contra até as próprias leis naturais. sim, não tem como, Porque se né? observarmos lá no livro dos Espíritos sobre as leis naturais, o progresso está lá. Se ele, o ser, se arrependeu, então, foi tocado, ele quer reiniciar, quer continuar. Ele progressa e toda uma outra coisa que nós vamos comentar aqui, que está lá nas leis divinas, no livro, o livro dos Espíritos. Como pode uma coisa dessa ir contra a própria lei natural? Isso mesmo. Uhum. Quão sublime, em contrapartida, é a ideia que o Espiritismo nos dá. Como seu ensinamento enriquece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Em primeiro lugar, a razão. A seguir, a revelação. E, por fim, sua concordância com o progresso da ciência. Olha só. Então, Kardec põe a razão antes da revelação, porque a gente tem que usar a razão para tudo, antes de aceitar qualquer coisa. Tem que usar o raciocínio, a razão, a análise, questionamento, coisa que o homem, né, a humanidade, de uma forma geral, não pôde fazer durante muitos séculos, né? O homem não podia discutir em termos de religião. O homem não podia discutir, não podia questionar, não podia duvidar, não é? Então ele não usava a razão, ele simplesmente aceitava, porque era obrigado a isso. Mas, como Kardec fala, né, no século XIX já o homem já era livre para poder usar a razão, né? Então, em primeiro lugar, a razão. Tem sentido isso que nós lemos até agora? É lógico para nós, no nosso raciocínio? Não é, né? A seguir a revelação que veio através dos espíritos, né? Mesmo essas revelações têm que ser questionadas, têm que ser analisadas, têm que ser discutidas. A gente tem que chegar na conclusão depois de muito raciocinar, não é? E, por fim, sua concordância com o progresso da ciência, né? Então, isso que nós estamos aprendendo tem a ver com o que a ciência está descobrindo, está comprovando ou não? Tudo isso, né? Olha só como Kardec, o critério de Kardec, né? É muito, é fantástico.
né? Entre essas duas teorias, uma das quais deprecia e a outra amplia os atributos de Deus, né? O Espiritismo amplia os atributos de Deus. Uma está em desacordo e a outra está em harmonia com o progresso. Uma fica para trás, enquanto a outra marcha para diante. Então, a comparação entre o Espiritismo e a religião dogmática, né, que mostra as coisas dessa forma. O bom senso diz de qual lado se encontra a verdade. Ao confrontar as duas, que cada um consulte em seu íntimo suas aspirações, e uma voz interior vai responder-lhe. Tais aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens, né? Aqui tem uma nota. Desde a antiguidade, o conhecimento do mundo moral manteve-se ou nos limites teológicos que impõem os dogmas, ou nos do senso comum que não o questiona. Então, olha, duas coisas, né? Os limites teológicos que impõem os dogmas, imposição, né? E o senso comum que não questionava. Ele nem podia questionar, né? A teoria espírita... Ai, a minha bateria está acabando. Vó. A teoria espírita faz compreender a vida espiritual pelo conhecimento científico, uma compreensão progressiva da verdade, apoiada no método da observação dos fatos do espírito humano. Então, através da observação, por isso que o espiritismo é considerado uma ciência, né? Minha bateria vai acabar. Putz. Você quer colocar lá para poder... É, eu não consigo sair daqui, ó. Ah, agora sai. Assim. Então, vamos lá. Não vai dar tempo, a minha bateria vai Não, acabar. você vai, eu posso ir lendo, Terezinha, Tá bom. enquanto Mas você então, coloca. tá. Mas então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos adultos. O ensinamento dos espíritos é gradativo, nós sabemos isso, né? A revelação restrita foi suficiente durante um dado período da humanidade. Deus ajusta a capacidade do espírito. Então, de acordo com a evolução, os ensinamentos vão se ampliando, vão se aprofundando. Então, a Terezinha terminou a bateria, como havíamos conversado. Eu vou seguir aqui no Kindle para darmos continuidade ao estudo. Estamos aqui no Céu e Inferno. Deixa eu ver aqui no céu. Terezinha está entrando. Pronto. Eu já estava preparando, Terezinha, para darmos continuidade onde você parou. Enquanto você entra, estou procurando aqui. E eu não sei o que está ocorrendo, que eu não consigo encontrar. Mas, é porque aqui. Mas, então, não sei aqui, deixa eu ver onde está, aqui. Mas, então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos adultos. A revelação restrita. Então, como
nós vemos, eu não sei se você está me escutando, Terezinha, como nós vamos falar, a Terezinha colocou um exemplo muito interessante sobre a criança, os pais, quando os filhos fazem alguma coisa que não são nada agradáveis e os pais estão sempre a perdoar. Da mesma forma, conversamos como vai dar, como o pai vai ensinar, o pai ou a mãe, determinada coisa a seu filho ou filha, se ainda eles não estão preparados para entender o tema ou o conteúdo. E da mesma forma, assim foi revelado gradualmente, foi trazido gradualmente o ensinamento, de acordo com a maturidade da humanidade, foi trazido gradual o ensinamento. Então, a revelação restrita foi suficiente durante um dado período da humanidade. Deus a ajusta à capacidade do espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que dela já receberam uma parcela anteriormente, mas que cresceram em inteligência desde então. Então, sempre essa migração dos mesmos espíritos. Claro, como havíamos conversado anteriormente, à medida que também vai progredindo, ao reencarnar, terão uma outra noção, virá com uma outra, vamos dizer, com um dossiê mais completo. Então, eles mesmos irão trazer, e muitas vezes nós nem estamos nos dando conta de quanto estamos tentando realizar uma tarefa e sempre queremos alguma coisa superior a mais. E o que realmente importa é aqui. Nós estamos reencarnando, iremos reencarnar na Terra até atingirmos um grau de superioridade, irmos para outros mundos e, assim, também fazermos e sermos esses mensageiros ou reveladores. E dando continuidade. Antes que a ciência houvesse revelado a esses espíritos as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teria eles compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Como? Como? Como nós já estamos estudando, falando sobre Galileu, lá no século XIX, ele só pôde vir a partir do momento que a ciência da época já estava preparada para até esses questionamentos que os seres faziam naquela época. Aí Galileu trouxe os ensinamentos no que se refere ao universo, e vemos também quantos seres estão reencarnando, porque estamos mais preparados, a nossa ciência já está bem mais adiantada. Você está ouvindo, Terezinha? Antes que a geologia provasse a formação da Terra, teriam podido desalojar o inferno do seu seio, compreendendo o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Pois é. Como poderíamos entender sobre esses 6 dias da criação? Como havíamos conversado anteriormente, não existe lógica. O mundo ser criado em 6 dias, e aqui, antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, teriam compreendido que não existe nem alto, nem baixo,
no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem tampouco limitado pelas estrelas? Então, aqui, como havíamos conversado anteriormente, como iríamos entender quando muitas pessoas ainda dizem que falam, o inferno está lá embaixo, tá abaixo do planeta, fica ali os espíritos ou fica ali sofrendo. Mas está sendo comprovado cientificamente que, às vezes, até como seria isso? Se a Terra já passou por o próprio globo foi desenvolvendo, e como vai estar lá queimando essas pessoas no, num determinado local que se chama inferno? E o céu, como é? Está acima do planeta? Então, cientificamente, não existe lógica. Antes dos progressos da ciência psicológica, teriam condições de se identificar com a vida espiritual? Conceber que após a morte houvesse uma vida feliz ou infeliz, que não em um lugar circunscrito e material? Então, porque nós sabemos que, como nós estamos vendo aqui, essa parte psicológica que ele está se referindo é como estarão os espíritos quando chegam ao mundo espiritual, como estaria eles psicologicamente? Como chegariam? Teríamos noção, teríamos, teríamos condições de sabermos se ainda não houvesse, naquela época, o próprio estudo da psicologia, do ser, da alma humana? Não teria condições, porque isso tudo começou com o espiritualismo racional, a psicologia racional, e gradualmente, de acordo com a ciência, foi se esclarecendo. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver a nota que tem. Vamos reler. Conceber que após a morte houvesse uma vida, feliz ou infeliz, que não em um lugar circunscrito e material, e na nota tem dizendo. A psicologia experimental do século XIX, iniciada na França por Maine de Bihan, que revolucionou o empirismo, afirmando a realidade espiritual junto às conquistas da metodologia científica, tornou-se disciplina em Sorbonne após 1830, por Rey Collard, por Victor Cousin, depois Geoffrey e Paul Janet. Veja mais em Tratado Elementar da Filosofia, volumes 1 e 2. Entre outros, considerava o ser humano enquanto alma encarnada, vivenciando pelo corpo instintos, emoções, dor, prazer, a vida animal, e pelas faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, consciência, livre-arbítrio, senso moral, a vida moral ou psicológica. Então, aqui, quando ele está se referindo, razão, vontade, imaginação, consciência, livre-arbítrio, senso moral, aí tá, a vida moral ou psicológica. Foi por isso que ele estava falando anteriormente sobre a parte psicológica e como foi necessário o desenvolvimento desta época para ser compreendido o sofrimento dos espíritos e se tornarem, entre aspas, felizes. Os dogmas religiosos foram concebidos qualificando ambientes após a morte, que causariam sensações físicas, dor no inferno, prazer e alegria no céu. A ciência psicológica abriu caminhos para uma concepção científica da vida após a morte pela teoria espírita. Claro, eles acreditavam
que a alma estava, que o ser humano era uma alma encarnada, mas não sabia explicar isso. E é através do espiritismo que, com os estudos, sabemos, vamos aprendendo gradualmente o porquê das coisas. Então, dando continuidade. Não, pois, compreendendo mais através dos sentidos do que através do pensamento, o universo era muito mais vasto para o intelecto dos espíritos de outrora. Era preciso reduzir a concepção do universo a proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva deles, para eventualmente expandi-la mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era apropriada naquele momento, mas hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não havendo em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivessem estes ainda na infância. Então vamos ver aqui, retornando. Era preciso reduzir a concepção do universo às proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva deles, para eventualmente expandi-la mais tarde. Claro, ele está se referindo não a este universo, esse entendimento, as ciências, que essa revelação, no caso, trazida pelos espíritos mensageiros, com esta concepção, se não houvesse uma maturidade, seria inapropriada até a própria revelação. Porque como iríamos entender? Como demos o exemplo da criança. Não havia maturidade. E por isso que ele tem dizendo que foi uma revelação parcial. Ele tem uma revelação parcial, tinha sua utilidade, era apropriado naquele momento, mas hoje é insuficiente. É claro, porque tudo se desenvolve. Havíamos comentado até sobre a lei do progresso. Então, o erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivesse ainda na infância. Aí vamos ver o que ele está querendo na essa nota. Segundo Kardec, o uso da fé racional para compreender o elemento espiritual destrói o império da fé cega que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Desta forma, o Espiritismo combate o fanatismo do mundo velho, cujas seitas promovem o exclusivismo, que será superado pela liberdade de consciência do mundo novo, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar os seus esforços pela expiação e pela reparação à perfeição única que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Então, está na Gênesis, capítulo 18, item 20, o modo de todos os espíritos chegarão a caminho do bem, sem exceção. Gostaria de comentar sobre essa parte da salvação. Sobre isso que ele está querendo dizer, é o desenvolvimento moral que cada um vai tendo com o passar das encarnações. É isso, e não a salvação que vai cair, vai estar salvo, não. Bom, então, vamos retornar aqui sobre essa revelação parcial, que, como estava dizendo na nota 50 do meu Kindle, era que estava se referindo às religiões, que gradualmente, que está sendo mais compreendida, mas, não, na verdade, analisada.
E não é uma fé cega, não. Nós, com o passar do tempo, como espíritos mais amadurecidos, vamos analisando, refletindo, para não ficarmos focados naquilo que nos é dito. Bem, finalizamos o capítulo terceiro, o céu. Vamos parar a nossa gravação por problemas técnicos que houve. Peço desculpas e muito obrigada. Até a próxima semana.